Essa aliança, que vem sendo chamada de União Progressista, enfrenta algumas divergências em estados sobre o apoio a governos locais, o que pode inclusive complicar algumas eleições de 2026. No Acre, Bahia, Minas Gerais, Paraná, Pernambuco, Roraima e Amapá, um partido apoia o governo enquanto o outro se opõe. A situação destaca a dificuldade de alinhar as estratégias estaduais na federação, com foco predominantemente na política nacional. A Bahia talvez tenha o caso mais emblemático. O ex-prefeito de Salvador, ACM Neto, uma das principais lideranças nacionais do União, é o principal nome da oposição ao governador Jerônimo Rodrigues, do PT. ACM Neto já se movimenta como pré-candidato ao governo estadual em 2026. Dávila, a gente traz esse case do União Progressista, dessa federação, para trazer a discussão sobre os desafios quando você olha para essa eleição que acaba movimentando muito mais os partidos, e que acaba impactando também nos cofres, porque eles estão de olho em aumentar o número de parlamentares, aumentar a bancada na Câmara, porque isso vai influenciar muito no repasse do fundo partidário. Como aparar as arestas quando você junta partidos muito grandes e acaba formando um bloco gigantesco? Imagino quantas arestas precisam ser aparadas, né? Muita gente fica insatisfeita. É aquilo que nós comentávamos antes. O problema é a eleição local. Na hora que você começa a fundir partido e fala, opa, mas eu sempre que voto aqui, agora apareceu o outro rival aqui do meu lado. A gente nunca pode esquecer uma coisa. Nesse sistema caótico dos partidos brasileiros, o seu maior rival não é o deputado de outro partido, é do seu próprio partido. Esse é o seu principal rival na eleição. É ele que disputa pelo mesmo fundo partidário, é ele que disputa voto junto com você. Então, assim, a grande briga é interna. É uma loucura isso. Por isso que a eleição nós tivemos aqui em São Paulo, o delegado Paulo acho que vai se lembrar, nós tivemos para candidato a vereador mais de 1.400 candidatos. Foi uma maluquice isso. É porque todos os partidos querem fazer todas as cotas ali e é ali que é a briga. Por quê? Por cada 2.000, 3.000 votos que você tem, nem que você tenha 500 votos, isso vai para aquilo que eu chamo o voto da legenda. E o voto da legenda é o cheque especial para ajudar a eleger pessoas que não atingiram o quociente eleitoral. Então, é uma loucura esse sistema eleitoral brasileiro. Então, essa briga do União Progressista vai ser isso mesmo. Você imagina ali quantas pessoas estão falando assim, olha, eu para ser eleito precisa ser o ACM Neto, o candidato a governador, para puxar voto para mim. O outro fala, não, a gente tá bem aqui com o Jerônimo, já tem 2, 3 secretarias e essa aqui é a base para eu puxar meu voto. Vai ser uma briga de foice. E essa briga, evidentemente, vai ter que ser alguma hora intermediado pelo presidente, primeiro estadual do partido, e às vezes quando o estadual faz alguma coisa que a nacional não gosta, a nacional vem e interfere no estadual e impõe a sua própria vontade. Então, por isso que é muito importante saber quem é que vai mandar no partido. Uma coisa eu já digo que vai dar errado, esse negócio de copresidência não existe, porque na hora do mando alguém vai ter que chegar, usar a caneta e falar, é você ou não é você. Então não existe 2 canetas, em nenhum lugar existe 2 canetas. Então, essa história, quem é que vai ser o presidente do União Progressista em 2026 é a questão mais importante para resolver esses conflitos. E voltando aí à questão do Beraldo, que eu acho que o Beraldo tem toda a razão. Nós precisamos de um candidato para Milei. Por que o Milei foi um candidato extraordinário? Ele tinha essa coisa midiática, né? Usou a sua motosserra lá e movimentava todo mundo, e todo mundo considerava ele um malucão e tal. Só que enquanto ele estava fazendo esse circo, que é importante para ganhar voto, a equipe dele estava trabalhando em todas as medidas preparadas para o governo. E outra coisa, o Milei é um presidente que sabe fazer conta, é um economista brilhante, e ele sabia exatamente o que tinha que ser feito. Então, quando ele se elege, já estão prontas as 600 medidas que ele mandou para o Congresso no dia seguinte, já estava tudo pronto. Então, enquanto ele estava lá fazendo o seu caça-voto, as suas piruetas, a turma dele estava trabalhando no plano que ele tinha para implementar no primeiro dia de governo. Daí o sucesso. Agora, quantas pessoas a gente tem com esse dom de ter a visão de país, ter o preparo, montar um time já com todas as emendas prontas e ao mesmo tempo conseguir ganhar voto. É uma combinação bem difícil. E mais uma coisa interessante que aconteceu na campanha do Milei, que vale a pena a gente comentar aqui. Essa turma que estava
elaborando a proposta de governo, o Beraldo, eles falaram uma coisa interessante. E caiu o seu áudio. Agora voltou. Caiu o áudio, mas agora já voltou. Voltou. Então, pode retomar. Por exemplo, alguém ligar para o Beraldo e falar assim: Beraldo, a gente quer saber aqui o setor de petróleo, como é que é? Não tem reunião. É assim, Beraldo, me diz o seguinte: me diz quais são as 3 leis que eu tenho que mudar para tornar o setor mais competitivo. Só me manda aqui a lei e como é que tem que ser redigida para ajudar o setor. Delegado Palumbo, não vai me contar a história qual é o problema da segurança pública. Assim, quais são as 3, 4 leis que eu preciso melhorar para melhorar a segurança pública? Aí o delegado Palumbo manda lá tal. Bom, aí eles foram juntando isso, compilaram isso e deram as 600 medidas. Então, no primeiro dia de governo, ele despeja aquele canhão de medidas e fica todo mundo que nem barata tonta. Mas ele sabe exatamente o que ele está fazendo. Então, esta habilidade é algo raríssimo na política, mas é isso que a gente vai ter que buscar no próximo candidato. Então, se ele tiver uma grande habilidade popular, nós vamos ter que ter por trás dele uma retaguarda de gente brilhante, montando esse plano, para no primeiro dia de governo está tudo pronto. Não vai dar para perder tempo, testar a cadeira, para ver se daqui a 6 meses a gente consegue fazer alguma coisa. Vai ter que ser um tratamento de choque, e choque com uma visão de país. Daria certo aqui no Brasil, Beraldo? Porque eu fico imaginando, o cara tem que pensar em 28 mil cargos, né? Imaginando a dificuldade que o cara tem em assumir um governo, mas seria um avanço e tanto, né? No primeiro dia de governo já implementar centenas de medidas que fariam a diferença. Vai lá, Beraldo. Não, o Brasil é fácil nesse aspecto, né? Porque tem que começar de novo. Nada do que está aí faz sentido num país que quer crescer, que quer se desenvolver, quer ser forte, quer ter relevância geopolítica, quer ter relevância econômica. Então, nós precisamos imaginar o que é um país com essa extensão territorial, com mais de 7 mil quilômetros de costa, que tem riqueza da agricultura, tem riqueza mineral, esses 250 milhões de consumidores e de força de trabalho, e que tem que virar algo muito grandioso. O Brasil não ser grandioso é resultado de décadas de um trabalho muito grande para jogar o Brasil no fundo do poço. Por isso que o próximo presidente, dado que agora estamos, além de todos os problemas que já conhecemos, da segurança pública, da falta de saneamento básico, das escolas, dos hospitais, além disso tudo que a gente já conhece, nós ainda temos esse grande desequilíbrio institucional que precisa ser corrigido de forma urgente. Portanto, o próximo presidente da República precisa ter um plano para começar o Brasil de novo. E reforço aqui o que já disse várias vezes. O novo Brasil começa com uma nova Constituição. E não feita por uma Assembleia Constituinte que é composta por esses mesmos vigaristas que ficam no Congresso Nacional querendo saber só de emenda. Esses vigaristas que pegaram a reforma tributária e transformaram num caderno de agradar amigos e jogar conta para a população pagar. Esses vigaristas, esses inimigos do Brasil, esses egoístas que deviam estar lá representando o interesse amplo da população, mas só pensam no próprio interesse, esses têm que ficar afastados. E uma Constituição brasileira pensada para o futuro, feita por um grupo de pessoas notáveis, que não tenham interesses escusos na hora de pensar o país. Você, delegado Palumbo, pode naturalmente trazer suas impressões sobre os desafios para um novo Brasil, mas queria que você trouxesse também as dificuldades quando 2 grandes partidos acabam dando as mãos, né, unindo forças, nesse caso em uma federação, mas há casos de fusão mesmo, com mudança de nome, e aí objetivos distintos são identificados em algumas localidades, né? Forças políticas já muito bem estabelecidas começam a observar outros que poderão disputar cargos importantes, enfim, como ajustar discursos diferentes em cidades e em estados, hein, delegado Palumbo? Não vai ser ajustado. Concordo com o Beraldo, a gente precisa de uma nova Constituição,
Não é mais possível a gente ficar como está, um poder se sobressaindo sobre o outro. Aqui em São Paulo já está dando problema. A assessoria de um deputado do PP falou que ele ia mandar. O do União Brasil disse que o dele ia mandar. Quer dizer, nem se concretizou e já estão brigando. Você imagine se lá na frente isso vier a se concretizar. Capaz de acontecer exemplos como a gente viu aí, exemplos tristes, aliás, um colocar fogo na casa do outro. Não dá. Já estão se matando agora. Por quê? Porque tem político que tem necessidade de mandar, porque senão não consegue se reeleger. Aí, mais uma vez, vamos falar com o povão, aquele que está aí no ponto de ônibus, escutando a Jovem Pan, aquele taxista, aquele motorista de aplicativo. Mas por que você está falando isso, delegado Palumbo? Porque o dono do partido, o presidente estadual, ele chega em todos os municípios para suas lideranças e fala assim, eu quero tanto voto para vereador na tua cidade aí. Qualquer cidadezinha, vamos chutar aí Cravinhos, aqui perto de Ribeirão Preto. São Simão, perto de Ribeirão Preto. Eu quero tantos votos aí. Se você não me conseguir esses votos, eu não vou te dar a legenda, quer dizer, a oportunidade de concorrer a vereador. Agora, se você me der tantos votos, você vai ser o meu candidato. É assim que eles agem. Então, eles precisam da presidência do partido. E nisso, eles vão criando os feudos e faz com que eles vão se reelegendo. É por isso que a gente vê figuras aí como político que as pessoas sequer sabem quem é. Se cair na Paulista lá, ninguém sabe quem é essa pessoa, por causa disso. Porque eles vão criando esses feudos, esse aparato de política, e aí vão conseguindo votos. Então já estão se matando agora. Basta ver aí a nota do PP com a nota aí do presidente aí do União Brasil aqui em São Paulo. Já estão se engafinhando agora. Isso aí vai dar certo? Claro que não. Estão pensando em muito dinheiro, porque quanto mais deputado, mais dinheiro, como bem disse o meu amigo Dávila. Mas quem é que vai mandar? Quando tem muita estrela no céu, fica difícil saber aquela que vai brilhar mais. Pois é, verdade. E nessa federação, nesse acordo, havia possibilidade de, inclusive, o republicanos participar, né? Aos 47 do segundo, Marcos Pereira, ali com os caciques do partido, possivelmente também com o bispo Macedo, que dizem que também dá os seus pitacos em relação à maneira como Marcos Pereira toca o partido, teria também dado essa sinalização de que o Republicanos poderia seguir sozinho. Tem isso também, né, Dávila? É a opção do partido em encaminhar só um volume menor de dinheiro, mas pelo menos tem independência na tomada de decisões, né? Mas quando começa a mexer essas placas tectônicas da política, como é a questão União Progressista, agora o Podemos com o PSDB e tal, o Republicanos pode chegar e falar, eu não quero ficar nanico nessa história não, vou grudar em alguém aqui. Aliás, já existem conversas com o MDB, então vai juntar lá Republicanos e MDB, vai começar a mexer, porque ninguém quer ficar de fora da festa. E ter muito menos dinheiro no fundo partidário, isso significa definhar na próxima eleição. Por isso que nós vamos ter apenas dois tipos de partido. Os grandes, que são essas grandes frentes partidárias, máquinas de ganhar voto, e os pequenos partidos que têm muita convicção e ainda acreditam que é por meio da convicção que nós vamos continuar mudando o Brasil. É isso que vai sobrar no cenário político. O resto, ou você vai participar a esses grandes blocos do oportunismo que eu chamo, ou você vai participar dos pequenos blocos da convicção. É assim que vai ser o futuro partidário na próxima eleição. Só para fechar, Beraldo, como a política encararia uma situação como essa somente com grandes players, esses mega blocos partidários? A política perde essência no quê, quando a gente olha para esses blocos gigantescos de parlamentares? Tem agenda? Tem bandeira? A possibilidade de existirem esses grandes blocos partidários, ela está calcada na tese de que, a partir dessas grandes estruturas, a forma como foi feito, os caciques poderão usar a estrutura partidária para manter o seu poder e manter elegendo os seus parceiros da vida pública. Isso faz com que a renovação da política, o reconhecimento de novas lideranças, torna-se cada vez mais difícil, porque você, às vezes, tem um líder
comunitário, alguém que tem uma atuação num determinado nicho específico da sociedade, que quer buscar o caminho da política para ampliar o seu trabalho, só que às vezes ele está concorrendo com um outro candidato na mesma região que tem um poder financeiro descomunal, porque vem dessas grandes estruturas que recebem bilhões e bilhões de reais para fazer campanha, enquanto os partidos menores, que muitas vezes preservam muito mais validade ideológica do que qualquer outro monstro partidário, esses não têm chance. Então os grandes blocos vão dominar a política brasileira, vão dominar a cena brasileira, e aqueles que querem ser eleitos, aqueles que não têm uma bandeira própria, não conseguem discorrer sobre um determinado assunto com autoridade para que tenha essa autoridade reconhecida, como é o caso do delegado Palumbo, esses aí vão se submeter, que é a maioria, vão se submeter a essa estrutura, vão ficar lá votando para ter censura em rede social, para diminuir a força daqueles que são efetivamente políticos autênticos, e eles vão ficar alimentando esse esquema do repasse de emenda, da compra de voto. É a conversa que o delegado Palumbo nos relatou há pouco dele com o prefeito, que dizia que a distribuição de emendas dele não dá voto. Então, é só isso, Candidato. É uma forma de corroer o que deveria ser a legitimação do processo democrático. Muita gente acompanhando o programa no dia de hoje e, naturalmente, esse debate que envolve os bastidores da política e já aponta para um cenário diferente, sabe? Aquilo que o Dávila trouxe em relação a uma classificação que a gente pode dividir em dois grupos, né? Os grandes partidos, ou os megablocos partidários, e aí os partidos pequenos que talvez convictos e que defendam algumas bandeiras, né, Dávila? Mas que não poderão disputar com a mesma paridade de armas. É preciso a gente olhar também para esse aspecto a respeito da disputa em uma eleição. E eu queria rapidamente, só para a gente fechar, Dávila, que você trouxesse também suas impressões para a consequência desse movimento para o ambiente eleitoral. De que maneira o eleitor percebe esse tipo de mudança, sempre os mesmos nomes sendo na disputa, vencendo, sentando na cadeira. Qual é a consequência para esse movimento e de que maneira que o eleitor precisa também se exercitar para identificar armadilhas, cascas de banana, hein, Dávila? Bom, a primeira coisa é o seguinte, é se preocupar com a eleição dos seus representantes. Olha, eu não aguento responder tanto telefonema uma semana antes da eleição, assim, ô Dávila, me dá aí o nome de um deputado federal que eu preciso votar num cara legal, aí me passa aí um ou dois nomes. É inacreditável que você vai delegar, você vai dar uma procuração para alguém desse jeito. Imagina se você faz isso na sua casa. Alguém liga para você, cara, dá uma procuração aí para mim, aí para eu fazer toda a venda dos seus imóveis. Não, ninguém faz isso. Mas é assim que a gente faz. O voto é uma procuração que nós estamos delegando a alguém. Como é que você pode ter tanto pouco caso para escolher um bom parlamentar? Segundo ponto, que essa maneira irresponsável de escolher, que é ligar para os seus amigos que gostam de política e perguntar em quem que se deve votar para deputado federal ou deputado estadual, 70% do eleitorado não se recorda em quem votou 6 meses depois da eleição. Fala, em quem é que você votou para deputado? Bom, para vereador, então, você deixa os teus amigos todos constrangidos. Eles esqueceram completamente que eles votaram para vereador. Então, esse pouco caso com a escolha, essa é a culpa do eleitor. Não adianta culpar o sistema, o centrão, não culpar nada. Porque se todo mundo fizesse a lição de casa, estudasse, quem é o deputado que eu devo votar, com quem que eu tenho minhas afinidades de ideia, quem é aquele que é sério, a gente melhoraria muito o parlamento. Então esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, que nessa grande divisão, que eu digo vai ser os partidos do blocão e os partidos da convicção, eu sou um otimista de novo, né, Candidato? Você sabe que eu tenho meu viés otimista, que os partidos de convicção vão crescer muito por duas razões. Primeiro, porque o eleitor está cada vez mais criterioso. Segundo, porque gente boa que está nos outros partidos vão migrar para os partidos de convicção, porque eles não aguentam mais ficar nesse universo de cacique
e que eles são sempre preteridos. Aí o delegado Palumbo não consegue ter espaço em comissão, não consegue ter o destaque que ele precisa ter, não tem a voz que ele tem, por quê? Porque ele não faz parte do esquema. Ele não está lá naquele esquemão lá dos cacicões. Então, assim, muita gente insatisfeita com os partidos vão migrar para os partidos de convicção, porque fala, aqui eu tenho voz, aqui eu tenho posição e aqui eu tenho essa afinidade das minhas ideias com o time. E a gente precisa de time. E tamanho não é documento. Eu digo aqui, o deputado Palumbo está aqui, que é um representante nosso no Congresso. O Partido Novo tem 4 deputados, são 4 deputados que fazem um barulho danado e muitas vezes mandam no voto do blocão inteiro. Por quê? Porque a gente que fez lição de casa, que estudou a matéria a fundo, que sabe como se posicionar, e aí todo mundo chega e fala, opa, ou para os 4 mosqueteiros lá, como é que a gente tem que votar essa matéria aqui? Porque vocês estudaram a fundo. Então, tamanho não é documento. O que precisa ter é relevância política. Então, eu sou daqueles otimistas que as pessoas já estão cansadas desse blocão que não leva a nada, que as pessoas vão buscar pessoas cada vez com mais convicção e agora eu espero que o eleitor cada vez mais faça a lição de casa para saber para quem ele vai dar essa procuração, que é o seu voto, para alguém te representar na política brasileira.